Olá, eu sou Angélica Gouveia. Nós estamos no nosso desafio de 21 dias e hoje nós estamos no nosso 15º dia e o nosso tema é planejamento. Planejar é elaborar um plano, é projetar. E se nós queremos chegar a algum lugar, nós precisamos de planejamento. Antes de darmos início ao nosso tema, vamos orar? Senhor, Tu és um Deus de graça e de misericórdia. Tu és um Deus de amor e o Senhor planejou uma vida abundante para cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, a vencer. Nos ajuda, Senhor, a crescer. Nos ajuda, Senhor, a nos consertarmos naquelas áreas, Senhor, em que nós precisamos, Senhor, de crescimento. Nos ajuda, Senhor, a elaborar um plano de ação no qual, Senhor, nós iremos rumo à nossa vitória. Eu creio, Senhor, no poder da oração. Eu creio, Senhor, que Tu podes fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Eu creio, Senhor, que o Senhor é o Deus que nos toma pela mão e nos sustenta e nos ajuda. E é por isso, Senhor, que nós estamos aqui, para pedir a Tua ajuda neste dia, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero deixar um versículo para vocês, que está lá na palavra de Deus, em Provérbios 16:3 diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Quer sucesso? Consagre ao Senhor os seus planos. Por quê? Porque Deus, Ele é perfeito. Ele vai aperfeiçoar o seu plano e vai fazer algo muito melhor. Você tem projetos de ter família? Coloque esse plano nas mãos de Deus e Deus vai te aperfeiçoar, vai te capacitar para que você tenha uma família abençoada. Você precisa de saúde? Coloque os seus planos nas mãos do Senhor, que Ele vai aperfeiçoar, que Ele vai te conduzir ao caminho que vai te trazer saúde e bem-estar. O que você precisa mudar? Qual é a área? É financeira? É espiritual? É sentimental? É familiar? É profissional? Seja qual área for, Ele é o especialista, porque Ele criou todas as coisas. E por isso nós podemos confiar nele. Amém? Bem, planejar é algo de extrema importância, só que nós precisamos saber onde nós estamos. Nós precisamos identificar para nós darmos o nosso ponto de partida. Se eu quero viajar, se eu quero sair do Rio de Janeiro e ir para Belém, eu identifico qual o local que eu estou. E a partir daí, eu faço um plano, eu planejo uma rota. É exatamente assim que o GPS faz, não é isso? A primeira coisa que o GPS disponibiliza para você preencher é o seu local de partida. Então, nas áreas em que nós temos algum tipo de deficiência, eu preciso saber qual é o meu local de partida. Como eu vou começar? Para eu saber qual a direção tomar, eu preciso identificar. Quando eu identifico, a partir daí eu posso fazer um planejamento. O GPS, ele te disponibiliza várias rotas para que você possa estar ali seguindo, algumas um pouco mais longas, com algumas paradas, com algumas paisagens, outras um pouco mais diretas. E que você ali naquele momento você decide.
E após você decidir, você precisa agir. Então, o planejamento, ele consiste em identificar, planejar e agir. Por que nós não crescemos em algumas áreas das nossas vidas? Porque nós não paramos para prestar atenção e identificar aquilo que está acontecendo conosco. Em uma das suas lives, o pastor Tiago Brunet, ele falou exatamente isso, que isso era uma tríade: identificar, planejar e agir. E ele deu como exemplo o texto do filho pródigo. Por quê? Porque o filho pródigo, ele chega para o seu pai e fala assim: pai, eu quero a parte da herança que me cabe. E aí aquele pai, como sendo comparado a Deus, um pai generoso, mesmo o filho não tendo ainda direito, porque aquilo fazia parte de uma herança, e ele só poderia receber uma herança quando seu pai partisse, o pai generosamente dá a parte do filho. E aí aquele filho, ele vai para o mundo, ele vai gastar dinheiro, e diz o texto que num determinado momento ele passa por fome, ele começa a passar por privações, porque ele havia perdido, ele havia gastado tudo aquilo que havia sido colocado nas mãos dele. E aí, num determinado momento, ele passa a tomar conta de porcos e ele sente até o desejo de comer as bolotas, as lavagens que são dadas para aqueles porcos, porque ele está simplesmente com fome. Ele não tem absolutamente nada. E isso é até algo que os teólogos dizem que é algo muito impactante, porque os judeus, eles consideram o porco um animal impuro, algo impróprio. Os judeus, eles não comiam e não comem a carne de porco. Eles simplesmente consideram aquilo impuro e algo que eles não chegam nem perto. Então, aquele filho, a partir do momento em que ele se afasta da presença do pai, ele passa até conviver com aquilo que era algo insuportável para ele, que aquilo que era algo impuro, e até o que aquele animal come, que é o resto de comida, ele passa a desejar. Mas num determinado momento, a palavra de Deus diz assim, caindo em si, ele vê aonde ele está, a situação que ele chegou, e aí quando ele cai em si, ele se localiza. Bem, eu tô aqui não é meu lugar. Eu tenho um pai, meu pai é rico, meu pai tem muitos empregados, e se for para eu trabalhar em outro lugar, eu vou trabalhar junto do meu pai. Eu vou estar perto dele, porque pelo menos lá os trabalhadores do meu pai têm uma vida digna, eles ganham o seu salário. E aí ele se localiza. Ele se localiza e ele vê aonde ele está. E a partir do momento que ele vê onde ele está, ele planeja, ele fala assim, eu vou voltar para lá. Eu estou aqui nessa situação, mas eu quero voltar para o meu pai para trabalhar com ele. Esse é o plano dele, voltar para a casa do pai. E aí a palavra de Deus diz que ele age. Ele simplesmente faz o caminho do regresso, ele faz o caminho do retorno. Então, o planejamento, ele também nos leva, muitas vezes, a nós olharmos assim, bem, aqui não dá para ficar. Eu quero ir para algo melhor. Ou então, como filho pródigo, eu quero retornar para o meu melhor. E aí faz esse caminho de retorno. E nesse caminho, e com essas atitudes, com essa ação, ele consegue o perdão do pai, porque o pai já estava o esperando, de braços abertos,
e esperam inclusive com uma festa. E além disso, ele não tem simplesmente apenas o trabalho de volta, né? Na realidade, o pai o recebe como filho. Coloca sandálias nos seus pés, coloca um anel, troca, né, as vestes dele por novas vestes, dá vestes a ele de honra. Então, algumas situações que você pode estar vivendo na sua vida, você precisa retornar. Às vezes, nós precisamos retornar para a casa do Pai para vivermos o primeiro amor. Quero voltar ao início de tudo, diz uma palavra, diz uma canção. Encontrar-me contigo, Senhor. Outras vezes, se você não teve esse encontro, se você não teve essa experiência, você precisa conhecer e você precisa seguir em frente, porque o Pai está de braços abertos. E assim também é na nossa vida, na nossa profissão. Aonde eu parei? De repente, você está se vendo aí nessa crise, e essa crise seja uma oportunidade de você estudar o que a sua área requer. A vida ela está em movimento, ela está num dinamismo, e você precisa entender assim, bem, para onde eu vou? Eu acredito que nos primeiros 15 dias aí da pandemia, todos nós ficamos meio que paralisados, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. E aí as coisas foram acontecendo, as empresas foram se planejando, os artistas foram se planejando, fazendo lives, os cursos foram se planejando, e aí as coisas começaram a tomar uma nova forma, um novo rumo, e eles conseguiram seguir, né, de certa forma, em uma direção. Eu fico até pensando as primeiras pessoas que fizeram ali os seus aniversários, né, nos primeiros dias ali em que foi decretada essa questão da pandemia, e com certeza elas não participaram de Zoom, elas não tiveram festas e muitas vezes ficaram até bastante, né, tristes, porque às vezes haviam planejado determinadas coisas, mas foi passando o tempo, eu fui observando que as pessoas foram fazendo Zoom para comemorar o seu aniversário, elas foram fazendo uma festa que chama de festa no REC, passaram a ornamentar ali na sala, ali em torno da televisão, com bolas, com bolo e etc. E aí colocou ali, né, de repente, a internet, a televisão que é smart aí, colocaram a internet e tinha ali a foto das pessoas que estavam comemorando com ela, às vezes tinha ali escrito Feliz Aniversário. Enfim, as pessoas foram se localizando, vendo onde elas estavam e planejando e vendo aquilo que elas poderiam fazer. Então é isso a nossa caminhada, é isso a vida. A vida ela é dinâmica, nós não podemos parar. Se um profissional ele para, se ele não estuda, se ele não procura se renovar, se reciclar, fazer um curso, participar de um congresso, ler um livro na sua área, ele vai ficar defasado, ele vai ficar sem as experiências atuais, ele vai ficar sem entender o que acontece no mercado e muitas vezes aquilo pode paralisar. Então, o tema planejamento, ele é essencial. Ele é essencial porque nós paramos, analisamos e observamos onde eu estou. Aí você planeja o que você precisa fazer. E aí você age e você vai em direção à sua vitória. Com certeza, alguns planos nossos, eles vão sendo alterados no meio do caminho. Mas se nós temos um plano, esse plano ele nos dá oportunidade de nós observarmos quais são os ajustes a serem feitos. Mas quando não existe plano, nós ficamos totalmente perdidos, sem saber para onde vamos, sem saber o que nós vamos fazer. E o primeiro plano que eu desafio você a fazer é a leitura anual da Bíblia. Esse é o primeiro plano que você deve fazer na sua vida.
Existem pesquisas que falam que as pessoas que leem a Bíblia, elas são menos ansiosas. As pessoas que leem a Bíblia, elas são mais felizes, porque elas descobrem ali, nas palavras de Deus, o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o amor que Ele tem por nós. Demonstra ali o amor do Filho que se entrega, é de graça, é algo que nós não podemos pagar, é pela salvação. Por isso que Ele se doou para nós. Nós temos ali o Filho e o Espírito Santo que está ali se propondo a nos guiar, a nos direcionar. Deixa Deus ser o teu guia. Deixa Ele te mostrar o caminho. Faz sim, planeja, você deve, você pode. E eu acredito que isso é necessário. Mas coloca isso nas mãos de Deus. Às vezes basta um pequeno ajuste para que você consiga prosseguir e ir adiante. Às vezes, o carro para prosseguir, basta apenas colocar gasolina, que ele vai conseguir chegar no seu destino. Às vezes falta muito pouco na sua vida para que você consiga viver o melhor de Deus aqui nesta terra. Então, o dia de hoje é o dia que nós precisamos parar e ver assim, onde eu estou? Né? Para onde eu vou? Nós já falamos naquele vídeo de identidade que nós somos filhos de Deus. Então, só isso, de nós sabermos que nós somos filhos de Deus, nós podemos pensar num futuro melhor para as nossas vidas. Eu escutei um testemunho essa semana de um jovem que falou que ele tinha ausência paterna, porque seu pai já havia falecido. E ele deu uma declaração assim muito linda, dizendo que quando ele encontrou Deus, ele encontrou em Deus aquela paternidade que estava ausente na sua vida. Quando você encontra Deus, você encontra o preenchimento daquilo que é o seu vazio. Por isso você consegue ir adiante, por isso você consegue prosseguir. Vamos orar? Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu creio em Ti. Eu creio que o Senhor planeja o melhor para as nossas vidas e por isso nós podemos confiar. Que no dia de hoje, Senhor, aonde esse vídeo chegar, que essa pessoa possa começar a ver aonde ela está e planejar um futuro de excelência, porque é nisso que eu creio. E é isso que eu sei que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Sejam abençoados e abençoadas em nome de Jesus. Amém?